Sidney Fernandes. Bom dia para você ligado nas nossas redes sociais do Centro Espírita Amor e Caridade, no nosso Facebook, no nosso YouTube e também na Rádio SEAC em www.radioseac.com.br. Hoje, quarta-feira, dia 11 de novembro de 2020, estamos aqui para mais um programa Reencontro e mais uma vez temos o prazer de ter junto conosco Jorge Salomão, que vai dar o seu bom dia para os nossos amigos no programa de hoje. Jorge, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao programa Reencontro. Bom dia, Theo, bom dia, nossos amigos e amigas, uma paz a todos e que Jesus nos abençoe e proteja hoje e sempre. E nós estamos chegando, né? Lembrando que a semana passada o Jorge teve um compromisso, o Sidney ajudou a gente a fazer o programa e hoje o Jorge está de volta. E antes de mais nada, a gente faz aqui a nossa oração inicial para que possamos entrar no clima desse programa que, como todo o programa espírita, além de trazer uma palavra de reflexão para você, a gente também fala das coisas boas, não só da vida material, mas também nos preparando para a vida espiritual. Que os bons espíritos possam nos acompanhar no programa de hoje, que todos nós estejamos com o pensamento elevado para as coisas do bem. Se estamos atribulados com algum problema, que durante o programa possamos, em oração, pedir para que os bons espíritos nos ajudem a encontrar uma saída, pois a gente sabe que nada na nossa vida, principalmente em se tratando da parte espiritual, acontece como um passe de mágica. Tudo acontece em nossa vida, nada é por acaso, tudo tem um sentido, tudo tem um motivo, nada acontece apenas por acontecer. E tudo isso em função da nossa evolução. Pedimos também aos bons espíritos que, mais uma vez, no programa de hoje, intuam o Jorge em suas palavras, para que elas possam ir de encontro àquilo que você procura, e a gente sempre repete, muitas vezes você não vai ouvir o que você quer, você vai ouvir o que você precisa. As palavras podem ser duras, mas são necessárias para a nossa evolução. Que a paz de Jesus, o amor infinito de Deus e a sintonia com os bons espíritos estejam conosco durante o programa, que assim seja um bom reencontro para nós. Jorge, eu estive pensando desde o nosso último programa, porque depois que acaba o programa a gente fica batendo um papo aqui, né? Então surgem algumas coisas, aí eu sempre guardo algumas perguntas para o programa seguinte. Como vocês sabem, a gente começa aqui com uma pergunta apenas para dar início ao nosso bate-papo, mas a pergunta que você tiver aí do outro lado, porque ninguém sabe, né, Jorge, qual é o pensamento da pessoa que está do outro lado. Às vezes ela tem um problema, quer expor, mas como a gente está falando de uma outra situação, ela fica meio assim, mas não fique com vergonha ou alguma coisa nesse sentido. Faça a sua pergunta com tranquilidade, na medida do possível o Jorge vai te responder. Jorge, a minha pergunta para iniciar o programa de hoje é a seguinte: o quão essencial mesmo seria a palavra, é a espiritualidade na vida de um ser humano? Theo, essa pergunta ela é bastante interessante para nos mostrar que nós temos objetivos superiores a serem alcançados enquanto estagiados ou estagiando aqui no plano físico. E esses objetivos superiores serão alcançados, sem dúvida alguma, através do processo de espiritualização, que consiste em nossa conexão com o divino, com Deus, com a espiritualidade. Fico imaginando como deve ser bastante árida a existência, a vida dessas pessoas que não têm essa conexão com a espiritualidade. Devem viver uma vida muito dura, muito difícil, psicologicamente falando, até quase que insuportável, embora aparentemente essas criaturas demonstrem estarem muito bem. Porém, na essência, é muito perceptível o estado de angústia, de aflição que essas criaturas enfrentam por não desfrutarem dos prazeres que só essa conexão com a espiritualidade nos permite. Então, Theo, essa sua indagação é muito valiosa, importante, inclusive, para nos mostrar que sem os aspectos necessários que a fé nos propicia para enfrentarmos a dinâmica de nossas vidas, sem essa conexão com Deus, que nos
imprima à existência a força, a energia para que naveguemos nas águas desse mar revolto, dessa nossa existência abençoada, fica muito difícil sem essa espiritualidade, sem essa espiritualização de nosso ser, realmente vivermos, desfrutarmos de uma vida calcada na sabedoria, no aproveitamento desta bendita oportunidade que o Pai nos oferece. Então essa espiritualidade ou essa espiritualização é de suma importância para que nós preenchamos enormes vazios que às vezes nós enfrentamos nesse roteiro existencial. É essa conexão, é essa presença de Deus, é termos Deus preenchendo esses vácuos que às vezes, diante de várias situações da vida, nós acabamos por sentir. E quem não tem essa espiritualidade, essa espiritualização, quem não tem Deus no coração, com certeza deve viver uma vida árida, uma vida muito difícil, psicologicamente falando, emocionalmente falando. Jorge, e quando a gente diz assim espiritualidade, espiritualização, a gente não está querendo dizer praticamente que a pessoa seja espírita. Isso daí a gente está colocando, vamos usar o termo aí, a religião, aquela pessoa que busca a palavra de Deus, que busca um conhecimento, que busca um meio de evoluir e fazer o bem ao próximo, né? Sem dúvida alguma, Theo. O simples fato de você dizer-se espiritualista, em hipótese alguma, quer dizer que você é espírita. Uhum. Espírita é aquela denominação estritamente ligada à doutrina dos espíritos. Todo aquele que vem se esforçando ao longo dos anos, enquanto encaixados nas fileiras da doutrina espírita, portanto do espiritismo, é considerado espírita. Agora, não quer dizer que aqueles que têm uma espiritualidade, são designados como espiritualistas, necessariamente serão considerados espíritas. Não, não é isso. Espiritualista é todo aquele que admite a existência da vida após a morte, da existência de um ente superior, seja ele denominado Deus, força suprema, força divina, o que seja. Então, ser espiritualista não quer dizer ser espírita, mas quer dizer aquele que admite a existência da vida após a morte. Jorge, né, na questão da pessoa, porque como o Sidney sempre cita, tem muitas pessoas que talvez não acreditem em Deus, mas que atuam de uma maneira, assim, vamos dizer, mais espiritualizada em sua vida do que muitas vezes aquelas pessoas que ficam pregando algumas outras coisas. Mas a minha pergunta é a seguinte: ao voltar da espiritualidade, ao reencarnar, a pessoa vir aqui para o mundo, para mais uma vida, mais um degrau na sua evolução. O fato, a espiritualidade, o esquecimento e tudo mais, isso é cortado e fica pelo livre-arbítrio daquela pessoa, vamos supor assim, foi tudo apagado, ela vem. Se ela quiser ir para o lado do bem, ela vai. Se ela quiser ir para o lado um pouco mais complicado, ela vai. Se ela quiser partir para a espiritualização, ela parte. Se ela não quiser, ela não vai. Como que funciona isso, Jorge? Porque tem muita gente que a gente vê que não tem piedade, usar aqui o termo piedade, que seria, não tem compaixão com o próximo de maneira alguma, e por mais que vejam exemplos, situações, essas pessoas não mudam a sua opinião. Isso também é apagado e fica a cargo da pessoa ou de quem vai cuidar dela nessa vida, a ela voltar a ter esse contato com a espiritualidade? Theo, se nós formos ali no capítulo 46 e 47 da obra de André Luiz intitulada Nosso Lar, nós vamos ver que ali está ocorrendo a preparação da senhora Laura ao reencarne, ao retorno à vida física. E é muito curioso que, enquanto ela está nesse processo de preparação, ela recebe a visita do ministro Genésio. E, de repente, o ministro percebe que ela está acabrunhada, até mesmo aflita e angustiada. E o ministro, então, indaga ela do porquê daquele estado de espírito, e ela, então, diz que, embora motivada para voltar à vida física e dar início a uma nova etapa de aprendizagem, ela está receosa. E o ministro pergunta, receosa por quê? E ela diz, ministro, o problema maior é que quando nós voltamos à vida física, nós passamos por um processo de esquecimento. E esse esquecimento me dá muito medo, porque isso pode fazer com que
os objetivos que nós estamos fixando aqui agora possam ser, por mim, esquecidos quando estiver na matéria, porque a matéria, o senhor sabe, ela provoca um processo profundo de esquecimento dessas nossas lembranças aqui do plano onde nós estamos agora. E o ministro diz assim para ela: minha filha, não há necessidade para que você se preocupe com essa questão. Naturalmente, o esquecimento ele vem porque ele é necessário. É até uma compaixão divina ao favor de todos nós. Todavia, fique tranquila porque nós estaremos com você. Nós mesmo à distância estaremos emitindo intuições para que você possa captá-las e assim ir tendo recordações mesmo que fragmentárias daquilo que foi pactuado aqui. Flashes, né? Alguns flashes. Então, quanto a isso, não se preocupe, minha filha. Vá tranquila. Vá com Deus. Retorne à vida física, confiante de que tudo dará certo. Então, Theo, baseados nessa informação dessa obra citada, Nosso Lar, e diante da sua indagação, esse esquecimento, ele é um fato. Todavia, ele não é absoluto. Entendi. Porque nós temos aí os nossos mentores amigos que se programaram para virem conosco nessa etapa existencial, nós encarnados, eles desencarnados, e que eles estarão sempre nos dando esses, que nem você disse, flashes. E esses flashes, muitas das vezes, surgem em função da nossa consciência quando, de repente, estamos caminhando por um terreno não muito sadio. É tipo um empurrãozinho para o lugar certo, né? Exatamente. Então, quando estamos para tomar uma decisão e a nossa consciência começa a fervilhar, por exemplo, fazendo com que nós entremos num processo de conflito e até de uma possível culpa diante daquela decisão tomada, é a espiritualidade. São os nossos mentores nos intuindo de que aquela decisão não será a melhor possível para nós. Nos relembrando, inclusive, do pacto firmado quando estávamos estagiando enquanto espíritos errantes, ou seja, na erraticidade. Então, esse esquecimento, ele vem, mas, repito, ele não é absoluto. Mas, quando nós ingressamos aqui no cenário físico, aquilo que você citou logo no início do nosso programa sobre a questão da espiritualidade, é aí que está o X da questão. Na medida que nós nos espiritualizarmos, teremos um acesso maior a essa bagagem de informações de vidas passadas e aos pactos que havíamos assumido antes de virmos aqui no mundo material, porque estaremos dando mais oportunidade a que os espíritos superiores estejam próximos de nós através do nosso processo de espiritualização. Então, quem não se espiritualiza, distancia-se da luz e começa a caminhar em terreno movediço, aproxima-se mais das trevas. E aí, como que, de repente, você consegue enxergar à noite aquilo que você vê de dia? Ou seja, quanto mais obliteradas estiverem as nossas mentes, em função das sombras que nos permitirmos nos entregarmos por nossas invigilâncias e imprudências, tanto mais difíceis serão essas nossas recordações, mesmo que fragmentares daquilo que foi pactuado perante a consciência divina. Então nós temos a abençoada oportunidade, todos indistintamente, até mesmo aqueles que se auto-intitulam ateus. Porque Deus não se preocupa se a criatura não crê no Criador. Porque o Criador continua acreditando na sua criatura. Para Deus não importa a crença, importa a conduta, a atitude. Por quê? Lá no livro dos Espíritos, os Espíritos responderam para Kardec que Deus não julga, nos julga segundo as nossas intenções e não segundo as nossas crenças, segundo a nossa fé. O que vai nos favorecer ou nos desfavorecer perante a consciência divina são as nossas atitudes, as intenções que nós nos utilizamos para que nos mobilizemos e adotemos essa ou aquela conduta aqui na Terra. Agora, o fato de você ser espírita, você ser católico, evangélico, protestante, umbandista e por aí vai, isso para Deus é de somenos importância. O que importa para Deus é a forma como você se conduz na vida, porque Jesus
ele não criou nenhuma única religião. Foram as religiões que foram ali se abeirando dos ensinos de Jesus e umas se apoderando mais, outras menos, dos seus princípios. Mas Jesus em si, ele não preconizou qualquer tipo de religião. Apenas disse, quem dentre vós que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, os meus exemplos aí estão. Essa é a verdadeira religião. É a verdadeira, é o amor que é a verdadeira religião. E não essas denominações, esses rótulos que nós, os homens, nos utilizamos, até mesmo para discriminar uns aos outros. Porque muitas das vezes as religiões discriminam. E tudo, no caso deles, em nome de Deus, né? Isso que é o mais complicado, né? Isso é dolorido. Em nome de Deus, inclusive, se benziam os canhões que iriam fulminar uma cidade inteira, iriam matar pessoas inocentes, crianças, velhos, mulheres, seres humanos. E até hoje, inclusive, isso ocorre de uma forma não tão acentuada, mas ocorre, infelizmente. E, Jorge, essa questão me surgiu porque no programa passado, no programa Pinga Fogo, teve uma pergunta relacionada à educação. Era mais espírita porque estávamos em um programa espírita, mas eu aproveito e já deixo ela para toda a espiritualização no geral. Porque essa minha primeira pergunta, passa também pelo dever dos pais de pelo menos apresentar o que é bom aos seus filhos, para daí depois, a partir do livre-arbítrio, ele escolher se ele vai seguir ou se não vai. E como você disse, a partir das suas atitudes, depois ele acertar as contas com o Criador. Mas os pais ou as pessoas que tomam conta, principalmente dos espíritos em crianças ainda, têm muita responsabilidade nesse sentido, né? Não tenha dúvida, Theo. Uma coisa muito importante não são as palavras, mas as atitudes. Porque muitos pais, formalmente religiosos, ou seja, mostram pela forma serem religiosos, mas na essência, ali não tem muito de religião. Quer dizer, muito de exemplo. Então não adianta os pais, por exemplo, falarem, não faça isso, se eu faço o contrário do que eu estou tentando passar para os meus filhos. Porque eles observam. Eles não vão dar a mínima para nós se nós estamos frequentando a igreja A, B, C, D ou F. Eles vão simplesmente verificar qual é o nosso exemplo. E é através do exemplo que fará com que os nossos filhos comecem a observar que se nós temos um exemplo muito bom a mostrar para eles, aquilo inclusive vai servir de bússola para que eles possam verificar que, olha, meu pai, minha mãe tem uma conduta interessante. Por que ele é assim? Por que ela é assim? Ah, porque ele é espírita, porque ele é evangélico, porque ele é protestante, porque ele é católico. Me interessa em conhecer esse segmento que ele ou ela ou eles frequentam. Pode não ser agora, mas a semente do exemplo é uma semente que cala mais fundo no coração dos nossos filhos do que aquele tanto papaguear em termos de palavreado, em termos de sermão. Porque quanto mais sermão os pais dão aos filhos, mais eles vão se afastando do bom caminho, porque eles vão pegando bronca. Não é através do muito papaguear. Uma coisa meio agressiva, né? Agressiva. Distancia, né? Distancia, porque inconscientemente falando, eles vão pegar birra daquelas informações, vão pegar até uma certa ojeriza, um certo distanciamento. Então não é evangelizar os nossos filhos num sistema de catequização à força, mas se dá através do exemplo. E uma vez, o meu cunhado, né, a gente tava lá na casa dele, tava fazendo um churrasco, aí chegou uma galinha lá, ele pegou um pedaço de telha, jogou na galinha e xingou a galinha saiu. Aí a gente passa ali durante o dia e tal, aí tá o filho dele lá com um pedaço de pedra correndo atrás da galinha, falando a mesma palavra e tacando, falou assim, ô moleque, não faz isso. Ah, mas o senhor tava fazendo, né, pra você ver. Isso é um exemplo pequeno, uma coisa. Agora, se a gente for levar para coisas mais graves, né, vamos por um palavrão ou alguma outra coisa mais complicada, então pode até não ter a visibilidade do pai ali, mas ele pode fazer fora de um lugar, porque ele viu o pai fazendo e vai achar aquilo muito natural. Como você está falando, o exemplo é a coisa que mais marca, né? O primeiro referencial de uma criança
são os pais, é a família. Então, tudo que os filhos verem, ouvirem e aprenderem dentro do lar, eles vão fazer fora. E sempre usando como referência a conduta dos pais. Daí a importância de estarmos sempre atentos e vigilantes ao que nós falamos, ao que nós fazemos, ao que nós pregamos e ao que nós não fazemos. Porque isso não convence. E tem isso também, né, Jorge? Ao que não fazemos, porque o fato de fazermos coisas boas, que também serão os exemplos, o fato de você ficar ali na sua, não fazer nada, também vai ser um exemplo para ele. Falar, meu pai não faz nada, não ajuda aqui, não faz ali, nem pro bem, nem pro mal, então eu vou ficar na minha também. Aí vai acabando passando o tempo e essa evolução vai acabando tardando, até possivelmente ficando para outra existência, né? Tem uma expressão dura ali no Novo Testamento, que, salvo engano, deve estar ali inserida no Apocalipse, que diz assim: e Deus vomitará os mornos. Uma expressão duríssima, mas que dá para nós entendermos que significa que aqueles os que são medíocres, não é nem quente nem frio, são os mornos. Deus vomitará os mornos, ou seja, os medíocres. São aqueles que não fazem o bem, mas também não fazem o mal. Se não fazem o bem, fazem o mal porque estão deixando de fazer alguma coisa que cada um de nós temos o dever de fazer, segundo disseram os Espíritos a Kardec, porque existe o mal por omissão. É quando deveríamos agir e não agimos. E tem uma pergunta aqui da Márcia Regina e uma outra no Facebook, mas só antes disso, e lembrando que nessa situação, né, Jorge, se a gente for pegar as coisas boas da vida e também até as coisas que não são tão legais, em se tratando de espiritualidade, não existe em cima do muro, né? Eu não sei, eu não vou, eu não sei aquilo. Não, que nem você falou, não tem morno aí. Aí você falou, tudo bem, a pessoa pode escolher o lado errado, mas é uma escolha dela e, consequentemente, na evolução dela, ela vai aprender que isso não está certo. E ela pode também escolher o lado bem e pode evoluir mais rápido. Mas em cima do muro, nessa questão aí, é bem complicado, né? Isso significa que cada qual de nós viemos à vida com um objetivo. E não é o objetivo de escaparmos da vida, de nos tornarmos criaturas sem qualquer poder de decisão ou de atitude, de ficarmos, como você disse, em cima do muro, na neutralidade. Ou, no linguajar aí extraído do Novo Testamento, Deus vomitará os mornos, ou seja, os medíocres. Não podemos ser medíocres, ficarmos ali na linha mediana. Temos que ter atitudes, e obviamente, atitudes positivas, saudáveis, agirmos e não nos omitirmos, porque a vida cobra tributos severos daqueles os que se omitem, pensando que o simples fato de não fazerem o mal estão fazendo o bem, quando a bem da verdade estão fazendo o mal, porque o mal, disseram os Espíritos a Kardec no Livro dos Espíritos, é também a ausência de todo o bem que nós deveríamos fazer e não fazemos. Até vem um pouco de encontro com essa pergunta da nossa amiga Maria de Fátima Martim. Aproveitar e mandar um abraço especial para a Márcia Regina, para a Maria de Fátima Martim, a Lucilene Moura Franco Dutra, a Maria Irene, e a Maria de Fátima Martim, ela pergunta assim, Jorge, como podemos saber se desviamos do caminho da nossa missão aqui na Terra? Bom dia a todos. Essa é a pergunta da Fátima ou da Márcia? Maria de Fátima Martim. Fátima, um ótimo dia para você, obrigado pela sua importante participação em nosso programa. Amiga, nós verificaremos que não estamos transitando o caminho do bem e logo estaremos falhando nos objetivos que a espiritualidade espera que nós atinjamos, quando porventura nós fizermos de tudo para nos desencilharmos daquilo que se constitui em atitudes as quais nós temos que adotar diante da vida. E são atitudes não ocasionais. São atitudes não sazonais, ou seja, momentâneas. Por exemplo, hoje eu vou assistir a uma palestra no Centro Espírita, a uma missa na Igreja Católica, a um culto no Templo Evangélico, e achei tudo muito lindo, bonito, maravilhoso. A partir dali, vou dar uma pequena melhorada na minha postura, na minha atitude, mas passado um tempo eu volto a relaxar novamente naquilo que se constitui em falhas de nossa personalidade, de nosso caráter, de nosso comportamento. Então não adianta nós melhorarmos ou nos espiritualizarmos por um momento,
por 1 ano, por 6 meses. Não. Nós temos que adotar uma postura de ativismo no campo de nossa melhoria espiritual, de forma diária, até o último instante de estarmos respirando o ar desse planeta Terra. Quando nós começarmos a relaxar nesse processo de ativismo no campo de nossa espiritualização, de nossa melhora, aí, minha amiga, podemos ter certeza de que estamos errando. E esses erros, naturalmente, nos trarão consequências funestas. Porque é aquilo que Jesus disse, a cada um será dado segundo as suas obras. Quer dizer, se nós não fizermos obras, estaremos na inércia. Aí vem de encontro aquela parábola de Esopo, ou as fábulas de Esopo, das formiguinhas e da cigarra. Todos sabem qual foi o resultado. As formigas estiveram ali aproveitando dos frutos do seu trabalho árduo. Enquanto estavam trabalhando, a cigarra estava ali curtindo a vida. Mas aí veio o inverno da vida e as formiguinhas estavam se deleitando do fruto do seu trabalho árduo. E aí a cigarra, que não trabalhou, que não produziu, passou a sofrer severas consequências da sua atitude omissiva, de curtir a vida. Então nós estamos vendo, é trabalho. Essa fábula de Esopo, das formiguinhas e da cigarra, responde à sua indagação. É trabalho, porque só o trabalho vai fazer com que nós tenhamos esses benefícios que todos nós queremos alcançar. Porque sem trabalho não se chega a lugar algum. Agora, curta a vida. Goze de todos os prazeres materiais de forma aí irrefreável. E aí as consequências virão. Sem dúvida alguma. Pode demorar, mas elas vêm. E quem nos mostra isso são os espíritos amigos, principalmente através das obras de André Luiz. Principalmente também através do Cristo, quando nós vemos ali a parábola de Lázaro e do rico. A parábola de Lázaro e do rico mostra muito bem isso daí. Lázaro era um sofredor, mas sofria na humildade, na dificuldade. E o rico vivia na opulência, gozando os prazeres que a vida podia lhe fornecer. Era um cigarrão, né? Era um cigarrão. Da formiguinha. E aí, exatamente. E aí o que aconteceu? Disse Jesus nessa parábola. Ambos desencarnaram. Lázaro estava numa posição espiritualmente falando confortável. O rico, que estava confortável aqui na terra, gozando de todos os prazeres, foi parar nos infernos espirituais, digamos assim. Então aí nos mostra, evidentemente, nós já temos a resposta para as nossas perguntas sobre as nossas omissões e nossas atitudes aqui na terra. Quais são as consequências disso? Aproveitar aqui rapidinho, mandar também um alô para o pessoal que nos acompanha aqui pelo Facebook. É que o Facebook costuma deletar alguns comentários, né? Ele deixa alguns até... Quando eu tenho uma pergunta, ele apaga. Aí tem um bom dia, tem um boa tarde, ele deixa 1 hora o bom dia, boa tarde. A pergunta mandada há 15 minutos, ele vai e tira. Eu não consigo entender. Estranho. Mandar um abraço para o Edilson Rocha, a Sandra Costa, a Solange Vasco, a Márcia Regina também está aqui no Facebook, o Marcelo Stu, bom dia Marcelo, a Tiese Lopes Pinto, a Melissa Bueno, a Mônica Tito, que marca uma verdadeira galera aqui, convidando todos para participarem da nossa programação. A Melissa Bueno, que está aqui fazendo uma pergunta, a gente vai fazer na sequência para você, Jorge, a Clarice Ferraz, quem mais aqui? A Ana Maria, o Nivaldo Dias, a Michele Mubarak e a Elisete da Silva, lá em Prata, na Itália, nos acompanhando. Jorge, a pergunta, inclusive, eu consegui fazer um esquema aqui, acho que você vai conseguir visualizar aí. A pergunta é da Melissa Bueno, Jorge. Ela diz assim, ó: passei a fazer o evangelho no lar e as coisas pioraram. Porque quanto mais oramos e fazemos preces por nós mesmos e pelos outros, mais aflições surgem. Jorge Salomão. Melissa, muito obrigado pelo prazer da sua participação, da sua companhia. Uma pergunta bastante interessante, até mesmo curiosa, porque aí então nós vamos cair naquela fala mais do tempo do Theo do que do meu tempo, é claro, uma fala muito antiga. Sempre. Por isso que eu gosto do Theo, ele é sincero, ele admite. Que frase essa rezava o seguinte, que quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Até que ponto isso é verdadeiro? Em ponto algum. Não é verdadeira essa frase. Por quê? Porque nós devemos orar sempre. Mas, Jorge, como disse a Melissa, depois que eu comecei a fazer o evangelho no lar, as coisas pioraram.
só na aparência, minha amiga. Por quê? Porque, a bem da verdade, quando nós começamos a nos enveredarmos para o terreno da nossa espiritualização, nós vamos ganhando mais amplitude de consciência. Nós vamos expandindo as nossas mentes. Nós vamos tendo percepções diferenciadas daquela que nós, outrora, ou seja, quando estávamos aí no caminho da não espiritualização, enxergávamos. Então, na medida que a gente começa a enxergar um pouco melhor, a nossa mente vai expandindo, nós vamos, então, tendo mais percepções, mais sensibilidades, e parece que isso se torna um pouco mais difícil de enfrentarmos no cotidiano, ou parece que os problemas pioram, mas isso é na aparência. Por quê? Tem um outro lado também, além dessa questão de expansão de consciência e de uma mudança de paradigma, de percepção. Porque, na medida que nós vamos inserindo mais conhecimento, nós vamos sendo cobrados. Isso para nós, às vezes, é um tormento, Theo, porque eu já ouvi pessoas que começaram a ingressar nas fileiras do espiritismo e falaram, eu não vou mais frequentar isso não, porque isso é muito para mim. Porque parece que agora eu tenho que ter paciência e eu não tenho paciência. Olha só, é uma expansão de consciência. E parece que o que o palestrante está falando é para mim, e que eu tenho que ser puro, que eu tenho que ser santo. Não, não é bem isso. Não. É que nós vamos ganhando uma amplitude de conhecimento que a gente não tinha antes, e aí vamos tendo mais responsabilidades, porque o Cristo havia nos dito que a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, quanto mais conhecimento nós começamos a adquirir, maiores serão as cobranças. E aí a gente pensa que isso está piorando, mas não está piorando. É uma cobrança que vai fazer com que nós, já que estamos aí tendo esse conhecimento, para que nós possamos, então, fazer valer aquele conhecimento que estamos adquirindo. E com outro detalhe também em paralelo, Theo. Existe, não estou dizendo que é o seu caso, Melissa, situações em que os espíritos desencarnados, esses espíritos infelizes que vivem no além, mas esse além não quer dizer lá, porque eles estão aqui se acotovelando conosco, como dissera Kardec, que preferem se consorciar conosco e com isso fazer com que nós enveredemos, ou seja, nos mantenhamos no terreno de nossos erros, de nossos equívocos, de nossas imperfeições. E quando, de repente, nós não queremos mais nos consorciarmos, ou seja, não queremos mais manter amizade com esses espíritos infelizes, e queremos, então, a partir daí, rompermos com essas relações espúrias existentes com esses espíritos, o que acontece? Eles acabam, então, se voltando contra nós, porque ficam aborrecidos com a nossa mudança de atitude, porque não queremos mais a companhia deles. Em função disso, eles vão fazer de tudo para incutir em nossas mentes que aquele caminho de espiritualização é ruim, é mau. E vão até criar situações cotidianas, no nosso dia a dia, que tornem as nossas vidas um pouco mais difíceis. E nós vamos pensar, nossa, depois que eu comecei a adotar esse tipo de atitude na minha vida para me tornar uma pessoa melhor, parece que as coisas pioraram. Mas às vezes tem aí esse componente espiritual desses espíritos que se rebelaram com a nossa mudança e com o rompimento dessas amizades que tínhamos com eles, ficaram então irritados com isso, e tudo irão fazer para fazer com que nós voltemos à estaca zero que nós estávamos antes, quando mantínhamos esse consórcio, essa amizade com esses espíritos. Tem um exemplo de Divaldo Pereira Franco, que ele foi obsedado por mais de 30 anos. Mais de 3 décadas. E aí, firme? E quem que vivia obsedando ele? Um camarada que viveu com ele numa existência passada aí, e que vendo ele hoje, nessa vida atual, como a pessoa que é, tentando se melhorar, esse espírito ficou revoltadíssimo com essa melhora, ou com esse esforço que Divaldo vem fazendo para tornar-se melhor. E tudo fez que isso levou mais de 30 anos. Ele se espírito, inclusive, criando vários obstáculos na vida diária de Divaldo, como, por exemplo, nas palestras. Esse espírito ficava lá no fundão dos salões, enquanto Divaldo estava falando, o espírito gritava lá do fundo. Não era nenhum encarnado, era desencarnado, era esse... Atrapalhando... Era esse espírito que ficou bravo com Divaldo e tudo estava fazendo para fazer com que ele saísse desse terreno da espiritualização. Então ele xingava Divaldo lá do fundo do salão, esse espírito. Divaldo já sabia
que era o espírito obsessor dele ali, o desencarnado. E em várias situações, esse espírito, ele gerou várias situações problemáticas para Divaldo, como certa feita Divaldo narrou, que ele estava caminhando lá pelas ruas de Salvador, e de repente, atrás de Divaldo, tinha um homem que estava aborrecido com a conduta da sua esposa que o havia traído. E esse espírito que estava tentando derrubar Divaldo, porque ele estava indo para o caminho da espiritualização, viu uma oportunidade e começou a insuflar ideias naquele camarada que estava atrás de Divaldo, dizendo para ele, olha, foi aquele cara que saiu com a sua mulher. Nossa. Ele que é o culpado, ele que saiu, ele que dormiu com ela. Agrupando mais um para as costas do Divaldo. Exatamente. Aí o cara se deixou influenciar por aquela influenciação negativa e em 2 tempos perdeu a cabeça, foi lá, deu uns tabefes em Divaldo, derrubou até o Divaldo na calçada, ele se cortou, se machucou. E depois o cara voltou a si, viu que não era o Divaldo, não tinha nada a ver, era um senhor, inclusive. Mas isso foi ocasionado por quem? Por esse espírito. Então, Melissa, voltando à sua pergunta, não é que as coisas estão piorando, é que primeiro, num dado momento, nós estamos ganhando uma amplitude de consciência, vendo coisas que outrora nós não conseguimos enxergar porque estávamos com a nossa visão espiritual obliterada, ofuscada. E hoje nós enxergamos, além de nossas visões limitadas, estamos ampliando um pouquinho mais o alcance de nossa visibilidade. E isso faz com que nós vejamos coisas que aparentemente são ruins, nos trazem certos desconfortos. Em paralelo a essa expansão de consciência, que o processo de espiritualização ou evangelização no lar, como é o caso da sua pergunta que você disse que está fazendo, também nós acabamos por contrariar o interesse de espíritos perturbadores que então começam a agir contra esse nosso processo de melhoria. E tudo irão fazer para que nós associemos esse desejo de espiritualização a uma piora de nossas vidas, porque farão de tudo para que nossas vidas aparentemente fiquem um inferno, uma tormenta. Mas não podemos regredir, não podemos ceder. É a hora que nós temos que dizer, eu vou. E vai chegar uma hora, como aconteceu com esse espírito obsessor de Divaldo, que o espírito não aguentou, e aí então... Tipo, esse cara não tem mais jeito mesmo. Ele jogou a toalha ao solo e disse para Divaldo, você me venceu. Aí vem aquela frase de Jesus, se alguém te pedir para caminhar 1000 passos, caminhe 2000, ou seja, mostre o seu lado da paciência, da resignação, da fé, e por aí vai. Não podemos mostrar o nosso lado sombra, a nossa raiva. Não podemos mostrar, isso aqui tá uma droga, comecei a fazer evangelho no lar e as coisas estão piorando, agora eu vou virar a mesa, chega disso. É isso que eles querem. E aí, o nosso processo de evolução, de nossa espiritualização, vai cada vez mais caindo no descrédito. Então não pare, continue, por mais que aparentemente as coisas pareçam piorar, mas não é, vai chegar uma hora que isso vai estabilizar e você só vai colher frutos dessa sementeira abençoada que você está realizando. Continue firme, não desanime, não desista, porque o que eles querem é que você ou que nós desistamos. E nessa situação, né, Jorge, tem até mais uma pergunta dela aqui, ela fez mais 2 perguntas, você respondeu uma, tem mais 2. Passa por um certo condicionamento nosso do mundo, né? Então, muitas coisas que não é que são exigidas, são as coisas corretas. Como a gente sempre fazia as coisas mais ou menos, a hora que a gente tem um conhecimento do jeito certo a fazer, e a gente tá tão condicionado a fazer do jeito mais ou menos, a gente pensa que não é, que nem um negócio da paciência, né? Conversar com as pessoas, ter um pouco mais de calma com certas situações. Pra gente estourar, xingar, era uma coisa natural. Não, por que eu tenho que ter paciência? Não é porque você tem que ter paciência. Esse é o natural. É como você falou a semana passada do óculos, né? Você colocar um óculos bem escurão e sair lá fora, pode estar um sol lindo, você não vai ver o sol. Aí, a partir do momento que você tira o óculos e coloca, ou fica sem o óculos e vê realmente como tudo acontece, tem uma certa mudança. Claro que, tipo, eu vou fazer o evangelho no lar, as coisas não vão mudar, que nem eu falei na oração. Não é um passe de mágica. Tem todo um procedimento, e o procedimento passa por isso. A gente está condicionado a fazer do jeito mais ou menos. Aí até a gente começar a fazer do jeito certo, pra gente é uma tribulação, né?
tá tudo dando errado agora, não sei o que. Não é porque tá tudo dando errado. Não porque é. a gente fazia errado e agora tem que fazer certo. Então passa por uma mudança, né? É mudança, inclusive, de percepção. Aquilo que eu havia falado, que antes de nós nos espiritualizarmos, as coisas aparentemente eram mais fáceis, mais palatáveis, porque não tínhamos esse compromisso de sermos pacientes, humildes, tolerantes. De pensar no depois. De pensar no depois. Né? Hoje, com esse processo de espiritualização, que é uma evolução, que é uma expansão de nossa consciência, nós vamos sentir que parece que tudo está vindo para nós e nós temos que ser santos. E que tudo é muito difícil. Não, não é isso. É porque nós estamos expandindo nossa consciência, estamos mudando. E a vida cobra daqueles, os que têm um certo grau de conhecimento e espiritualização, uma postura diferente daquele que não tem consciência nenhuma. Então, a hora que nós vamos pensar, nós parece que as coisas estão ficando mais difíceis para mim. Mais pesadas, parece que tudo tem que ser eu. Mas não é, porque nós estamos mudando, nós estamos evoluindo. E a evolução traz esses, entre aspas, de sabores. Mas depois, tudo se torna de forma muito palatável e ficaremos, então, até mesmo no automático, inclusive. E tem mais aqui uma pergunta dela, Jorge. Ela fala assim, ó. É possível apelar à misericórdia de Deus e pedir o adiamento de provas ou expiações que não estamos suportando? Melissa, pergunta bastante interessante, muito inteligente, até parabéns. Estamos aí gostando bastante dessa sua participação. É possível sim. Isso você vai encontrar nas obras de André Luiz sob o nome de moratória. E nós vemos em 2 ou 3 obras de André Luiz, dentre elas, aquela obra Obreiros da Vida Eterna de André Luiz, um caso de moratória ali também, de uma pessoa que estava já num processo de desencarne irrevogável. Porém, alguém intercedeu por essa pessoa, até onde eu me recordo, acho que foi a sua mãezinha dessa pessoa, intercedeu junto à espiritualidade através de orações fervorosas, inclusive, não superficiais. Tipo, portanto, segura aí, galera. Exatamente. E aí a espiritualidade superior entendeu por bem que aquele apelo era procedente. Vamos dar mais um tempo para que essa criatura possa, de fato, ter mais um tempo aí na Terra. Vamos dilatar o tempo dele aí na Terra, para que ele possa, então, ter mais uma colherinha de chá, digamos assim, de existência, e possa, dentro desse tempo, refletir e começar a fazer algo para melhorar-se, porque se a desencarnação tangenciar a vida desse camarada agora, no estado em que ele se encontra, do outro lado da vida, ele vai sofrer horrores. Então, diante do apelo da mãezinha, um apelo sincero e procedente, vamos, então, conceder uma moratória, ou seja, vamos, então, adiar a cobrança da dívida nesse momento para uma outra etapa e vamos colocá-lo em observação, num período de prova para verificar se ele vai, de fato, emendar-se, ou seja, melhorar. Então, respondendo a sua pergunta, com base em André Luiz, minha amiga, é possível sim, mas isso não vai ser conforme a nossa vontade. Vai entrar aí vários fatores que vão ser sopesados pela espiritualidade. Né? Tem toda uma burocracia que são elementos que vão ser sopesados, e um dos elementos a serem levados em consideração é o nosso merecimento, é a conveniência, é a vontade divina. São vários fatores, não é tão simples. Mas isso não quer dizer que nós não devamos pedir se eventualmente as coisas estiverem aí insuportáveis, não que as provas sejam maiores do que as nossas forças. Não existem provas maiores do que a nossa capacidade de suportação. É que às vezes nos colocamos num terreno de fragilidade emocional tão grande que nós vemos na parede uma lagartixa, mas diante da percepção obscurecida que nos encontramos, não vemos mais uma lagartixa, estamos vendo um crocodilo na parede. Ô Jorge, só não pode fazer como... eu já ouvi em várias palestras essa colocação, era até para eu ter procurado, mas eu sempre me esqueço, mas você falando agora eu me lembrei. Daquela pessoa que devia para o rei, aí falou que não tinha como pagar e o rei o perdoou.
e ao sair da conferência com o rei, encontrou uma outra pessoa que o devia e cobrou porque queria receber e não sei o quê. Só que eu falei, mas o rei acabou de te perdoar a dívida, você não pode perdoar, não sei o quê. Aí voltou lá e teve todo um problema. Não pode ter aí essa moratória e depois querer pagar né? Não, eu não preciso mais pagar nada, eu tô sossegado e vou cobrar de todo mundo que me deve, né? Essa história é a parábola dos talentos que Jesus contou. É a dos talentos, né? É, a parábola dos talentos. Então, é isso. Existe essa possibilidade? Existe, mas nós temos que lembrar que existe o quê? Todo um processo de análise para verificar se, de fato, nós merecemos essa moratória, essa suspensão dessas cobranças, dessas dívidas, dessas provas, para um momento posterior, podemos postergar isso para um outro momento de nossas vidas em que nos encontremos mais fortalecidos. É possível, sim, diante da misericórdia divina. Tá certo. E mais uma dela aqui, Jorge, ela pergunta se existe maldição de família. Aí ela põe aí os 3 pontinhos. Será amaldiçoado até a 3ª ou 4ª geração? Essa questão da maldição, por exemplo, estarmos amaldiçoando até a 3ª ou 4ª geração, isso não é verdadeiro. Mas existem casos de pessoas que são espíritos que são facilmente suscetíveis, psicologicamente falando, que têm uma credulidade absurda, e esse excesso de credulidade, esse excesso que essa pessoa tem de suscetibilidade, de vulnerabilidade psicológica a certas falas, às vezes acaba criando campo para que isso de fato se concretize. Não que necessariamente alguém que fala, estou amaldiçoando a tua família até a 4ª geração. Ninguém tem esse poder. Ninguém tem esse poder. Desde que nós não deixemos que essas pessoas que querem ter um poder sobre nós abramos as comportas de nossa mente para que as pessoas possam ali invadir a nossa mente, a nossa privacidade, a nossa sentimentalidade e ali então dominar do jeito que ela quer. Como aconteceu com um espírito que estava procurando um culpado, o outro falou que era o Divaldo, e ele na hora ali já foi atacando o Divaldo. Abraçou a ideia. Então, essa história aí não existe. Mas existem espíritos que são facilmente influenciáveis, disse Kardec, por causa do excesso de credulidade, de medo. E aí, se você fala isso para uma pessoa que tem essa natureza psicológica de acreditar em tudo com muita facilidade, essa pessoa vai sentir-se amaldiçoada. E aí a vida dela vai ser um inferno, porque ela assim permitiu que acontecesse. Não porque o outro tem poder, mas porque ela não teve força bastante para trancafiar a sua intimidade e não deixar que aquela pessoa provocasse esse tipo de furacão na sua vida. Porque nós temos que nos lembrar de um grande detalhe, que cada um de nós estamos onde nos colocamos. E nesse caso, Jorge, pode acontecer de ela ficar suscetível a essa ação da pessoa, como você disse, receber essa informação e atrair para ela espíritos que possam se aproveitar disso e ir, ao longo dos tempos, obsidiando ela? Sim, exatamente. Aí nós vamos até ver que diante desse excesso de credulidade, de suscetibilidade, de vulnerabilidade, espíritos há que se aproveitam dessas fraquezas e acabam, inclusive, mesmo nos perturbando, nos influenciando negativamente, e as coisas vão começar a dar errado. Não porque o outro tem esse poder. Ninguém tem o poder de amaldiçoar quem quer que seja, desde que assim não nos permitamos. Então, nós temos que, diante dessas investidas, acreditarmos no nosso potencial e no potencial divino de nos amparar e proteger sempre. Agora, se a gente não acredita em nós, no nosso potencial, se nós não temos a fé que deveríamos ter em Deus, de que essas maldições haverão de se acoplar a nós, isso não vai fazer efeito algum se nós temos esse poder de dizer, não, aqui não. Eu não permito que assim seja. Agora, se você tiver essa vulnerabilidade, essa suscetibilidade, tiver um excesso de credulidade, de credulidade, isso naturalmente vai produzir aí efeitos deletérios na sua vida. Então, pode ver que é uma questão de postura mental. Não necessariamente de poder, mas de postura mental, de questão psicológica. Ô Jorge, ainda referente à nossa primeira pergunta sobre a espiritualidade, você acredita que, não vamos pegar aí países, mas locais, vamos pegar um local que é
bem desfavorecido de qualquer situação, até do básico, né? Água, esgoto, essas coisas. E os pais muitas vezes se preocupam com outras coisas, muitas vezes não tem trabalho, mas tem que fazer alguma coisa. E as crianças ficam ali ao Deus dará. Você acredita que essas crianças ao crescerem, principalmente pegando aí, vamos pegar uma favela, que é um lugar bem... não tem uma igreja, muitas vezes tem algumas ações sociais, mas não tem. Isso é um local onde espíritos, assim, não muito legais ficam zanzando, esperando brechas para poder pegar, não vou dizer uma família, mas até o fato de talvez a pessoa estar ali, ela já está pagando alguma coisa, possivelmente, mas para agir nessa situação que você falou, na vulnerabilidade espiritual das pessoas? Sem dúvida alguma, Theo. Lembrando que a morte, ela se constitui numa alteração de continente, quer dizer, nós saímos do continente físico, sem alteração de conteúdo. Saímos do continente físico, mas continuaremos sendo os mesmos. E muitos, mas são muitos os espíritos que saem do corpo físico, mas não saem da Terra. E aqui permanecem. Nos ajudando, nos atrapalhando, como é o caso aí que você citou. Então, diante desse exemplo que você deu, é possível sim, porque tem um ditado que diz que mente vazia é oficina de Satanás, a perturbação. Então, se essas crianças, por exemplo, estão relegadas ao Deus dará e, de repente, acabam ali encontrando algum mal intencionado, muitas das vezes inspirado por um espírito perturbador, que vai, então, chegar até aquela criança e apresentar, por exemplo, um cigarrinho de maconha, um copinho de cachaça e tudo que se possa imaginar que é ruim, que é pernicioso, sim, é possível que quanto mais essas criaturas estejam aí ao Deus dará, mais suscetíveis às influências negativas estarão. Sejam diretamente através dos espíritos perturbadores, sejam por vias indiretas em que espíritos perturbadores vão pegar algum maluco aí, que tem uma facilidade de assimilar as ideias desses perturbadores, portanto, influenciáveis, que são, inclusive, direcionados lá para aquelas crianças que estão ao Deus dará, e ali ele acabe cometendo alguma atitude ilícita, atroz, inclusive, como nós vemos muito comumente nos noticiários. Isso aí pode ter certeza que tem aí, sim, o dedinho da espiritualidade inferior, que acabou influenciando alguém que se tornou ali facilmente influenciável, essas investidas das trevas, para que eles agissem contra essa ou contra aquela pessoa. Um exemplo, se você está na sua casa, você tem aí um resguardo, uma blindagem espiritual. A sua esposa tem uma blindagem espiritual. E com essa blindagem vocês conseguem, por exemplo, blindar também os filhos dessas investidas espirituais. Os espíritos das trevas, quando eles querem nos perturbar e perseguir, eles fazem de tudo. Vão, inclusive, incitar um animal de nossa casa para que esse animal fique enraivecido e chegue, inclusive, a atacar os próprios donos. Ou um terceiro lá de fora. Então, por isso que Jesus disse, orai, vigiai para não cair em perturbação. Se nós pegarmos aquela série Robson Pinheiro, Aruanda, Tambores de Angola, Legião e por aí vai, nós vamos ver como que a espiritualidade inferior, ela é ardilosa, chega a ser inclusive até perversa e de uma inteligência descomunal para nos assombrar os que estamos aqui na Terra. Sejamos crianças ou não. E ela também deve ter os mecanismos, assim como a espiritualidade superior, mais iluminada tem todos os mecanismos para nos ajudar, ela deve ter os mecanismos contrários para nos atrapalhar, né? Sem dúvida alguma, é só nós tomarmos como exemplo as nossas instituições aqui na Terra. Não temos as instituições voltadas para o mal, por exemplo, a milícia, lá no Rio de Janeiro, o tráfico, o crime organizado, que em paralelo nós temos o quê? As instituições que estão aí consagradas nos termos da lei para combater esse mal. Na medida que o bem vai combatendo o mal vai tentando se posicionar, se arregimentar para pegar as brechas no bem. Isso materialmente falando aqui no mundo físico. E na espiritualidade a coisa não muda muito de figura não, porque disse André Luiz que a Terra é uma cópia muito imperfeita do mundo espiritual. O que nós vemos aqui é reflexo do além que não está tão além quanto pensamos, mas do umbral que está coladinho a nós. André Luiz diz muito isso naquela obra Libertação, que a Terra é o que é por conta de estar à mercê dessa população de milhões e milhões de habitantes do além que acabam se miscuindo, se misturando
nos nossos negócios terrenos aqui, nos influenciando para o bem ou para o mal. Jorge, ainda uma pergunta dentro da resposta que você deu aí, faltando 5 minutos. Você falou que a pessoa sai, ela desencarna, no caso, sai do físico, mas em espírito ela ainda permanece ali. Então pode acontecer de uma pessoa desencarnar, não se dar conta disso e continuar a sua vida aqui na Terra como se estivesse ainda encarnado? Ir para o trabalho, ficar em casa, tentar interagir com o pessoal, ver que ninguém está dando uma atenção ali. Pode acontecer isso? Isso acontece muito mais do que a gente imagina, Theo. Inclusive, eu protagonizei uma situação dessa quando eu era criança. Não faz muito tempo, é claro. Não, claro. Mas isso foi isso foi em abril de 1981. Quando a minha avó desencarnou, passado um tempo, eu era criança, obviamente, nesse tempo aí, claro. 1981, gente, vamos lá. E, passado um certo tempo, quando dava uma certa hora da noite, eu tinha uma dificuldade para pegar no sono, todos dormiam e eu ficava acordado. E eu escutava o espírito da minha avó transitar pela nossa casinha ao longo da madrugada. Obviamente eu ficava assustado, entrava debaixo da coberta e ficava lá tremendo igual vara verde. Então, ela chamava minha mãe, é um fenômeno de voz direta, assombroso. Eu na minha cabeça... Você ouvia como se a gente estivesse conversando aqui? Como se eu estivesse conversando com você aqui agora. Ela chamando a minha mãe, ela chorando, ela dando às vezes os pitos, que a gente fala, dá os pitos, né? Ou seja, os piti dela... Do meu tempo. Pito, né? Piti, dava os pitis dela em espírito. E aí, circulava pela casa, a gente morava numa casa muito humilde, de madeira, então era assoalho. Então tinha algumas madeiras do assoalho que estavam ali despregadas, então ela transitava e as madeiras rangiam. Mexia na porta, mexia na janela, mexia na cozinha, mexia no quarto onde ela permaneceu os seus últimos dias aqui na Terra. Eu, enquanto criança, tinha 11 anos de idade, não vale fazer cálculo para saber a minha idade. Proibido, hein? Eu tinha 10 anos de idade nesse tempo aí. E eu não entendia aquilo, mas eu ficava amedrontado achando que era um fantasma, uma assombração, coisa do gênero. Então isso é possível. E acontece muito, pessoas que desencarnam sem ter consciência da própria situação, sem se vincular aos objetivos superiores da vida, desencarnam e ficam aqui, entre nós, os encarnados, achando que estão ainda aí fisicamente vivas e vão para o seu trabalho, fazem a sua rotina, mas depois vão vendo que ninguém vai dando atenção a isso, vai chamando atenção. E qual é a saída desses espíritos, que nem você falou aí, vai chegar um momento que ele vai perceber que alguma coisa está errada. Eles procuram vamos supor, um centro espírita, uma igreja, ou alguns espíritos vêm ao encontro para tentar... Daí a grande necessidade de nós encarnados fazermos muitas preces para que nossas preces possam despertar a consciência dessa criatura aí que está ainda com a mente fixada na existência física, pensando estarem fisicamente vivas. Então, compete a nós fazermos muitas orações para ajudar essa criatura a despertar a sua consciência o mais rápido possível. E aí, vai chegando um tempo que elas vão vendo que as investidas delas, as conversas, etc e tal, elas estão sendo ali deixadas de lado, porque nós não as vemos também. E aí elas vão começando a entender as coisas, até que conversa com um no mundo espiritual, conversa com o outro, aí já tem um certo merecimento para ter ali a presença de um mentor amigo que vai falar: minha filha, meu filho, olha, tenho que dizer para você o seguinte, as coisas mudaram. E muitos desses espíritos, inclusive, são trazidos às nossas reuniões mediúnicas para, através da mediunidade, serem ali esclarecidas pelo orientador, pelo doutrinador. Tá certo. Tô vendo aqui, antes da gente encerrar, tem aqui, eu ver se é uma pergunta. A Mônica Tito está falando aqui que a avó dela também voltou ao quarto dela na casa onde eles moravam. E a Ana Maria, tem uns pontos aqui, eu vou tentar, se você conseguir entender a resposta, Jorge, você me ajuda. Ela diz assim, ó, mas nós também não temos um mecanismo de proteção? Você acabou de falar, orar e proteger com fé. A fé inabalável, o amor vencem sempre, né? Sem dúvida alguma, não tenha dúvida. Sim, nós temos esses mecanismos de proteção desde que nós nos valhamos deles, ou seja, nos utilizemos, porque se esperarmos de braços cruzados que os outros façam aquilo que é dever nosso, nós passaremos muitas dificuldades até chegarmos ao grau de compreensão de que nós temos que adotar o quê? Atitudes, porque, repito, disse Jesus, a cada um será dado segundo as suas obras.
Ô Jorge, Deus também não deixa a gente ao Deus dará, né? De Jamais. alguma maneira ele vai ali, por mais que a pessoa ainda não se despertou para a espiritualidade, ele não vai deixar chegar lá um espírito e sair rasgando, vai tentar mostrar alguma coisa. Aí, em livre-arbítrio, se a pessoa fala, não, eu tô cegado, aí depois ele que se lasque, né? Compete a nós, quando sentirmos essas investidas e termos essa percepção. Por isso que Jesus disse, buscai primeiro o reino dos céus e tudo mais vos será concedido. Ou seja, e também quando ele disse que a verdade haveria de nos libertar, ou seja, nós temos que estudar muito. Como dissera Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Então nós temos que saber o que é nosso, o que não é nosso. Sabemos que isso é uma projeção astral inferior provocada por um espírito perturbador. Não entrarmos naquela vibe da sua energia perniciosa, não nos deixarmos influenciar. É complexo, mas nós temos que estar, enquanto encarnados, atentos. E por isso, em razão disso, nós temos que nos espiritualizarmos. Vai aí de novo, a primeira pergunta que você fez para iniciar o nosso programa, nós temos que estarmos sempre em contato com a espiritualidade. Mas e aqueles, por exemplo, os que não têm essa condição de se mobilizar desse modo por não terem o mesmo raciocínio que nós, por exemplo, as crianças? Elas contarão com a proteção, não tenha dúvida. Mas nós, enquanto pais, nós temos que fazer de tudo também para dar o amparo, o apoio, a proteção àquela criança através de passes, levar ao centro espírita, às igrejas, aos templos religiosos, enfim. Exemplos, então né? nós temos os mecanismos, tanto que Jesus nos deu o mecanismo. Qual foi? Orai, vigiai, ou seja, oração, pensamento positivo. Vigilância significa o quê? Quando ele diz orai e vigiai. Vigiai significa estarmos policiando, filtrando aquilo que vem à tela de nossos pensamentos. E a oração para fazer com que a oração elimine essas influências deletérias perniciosas, porque não podemos deixar que isso aconteça. Então nós temos sim a proteção, mas a proteção não vem de graça. Nós temos que agir, interagir, participar, tomarmos atitudes, sempre termos um ativismo para podermos atrair essa espiritualidade superior ao nosso auxílio, ao nosso encalço. Fazer por merecer, né? Sem dúvida alguma. Queria agradecer a todos que compareceram aqui à nossa transmissão. Lembrando que aqui no YouTube ela teve uma queda, ela voltou. Depois a Márcia Regina vai voltar para ver o outro trecho onde ela fez a pergunta. Todos vocês que estiveram conosco aqui através do Facebook. Quero agradecer mais uma vez grandemente quem também nos ouve pela Rádio SEAC, www.radioseac.com.br. Deixo com o Jorge o encerramento do nosso programa com a oração final. E lembrando, gente, vamos buscar sempre a espiritualização. Independentemente de você que está vendo esse programa é espírita, é evangélico, é católico, é umbandista, vamos procurar as coisas boas e fazer o bem para as pessoas, que assim estaremos protegidos e, quem sabe, possamos evoluir bastante em cada etapa da nossa atual convivência. Jorge, é com você, fica à vontade. Meus amigos, minhas amigas, um forte abraço a todos. Nós nos despedimos rogando a Jesus, nosso mestre e amigo, que nos abençoe, que nos ampare, que nos proteja e ilumine.